Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo O Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Esse livro é do Napoleão Hill. Napoleão Hill, então, traz nesse livro aquilo que é resultado do que ele encontrou, do que ele descobriu, do que ele, trouxe como uma filosofia do sucesso depois de pesquisar, depois de trabalhar com mais de 500 pessoas. Aqui está dizendo que ele entrevistou mais de 500 dos mais famosos e bem-sucedidos líderes de cada setor e também milhares de outros empreendedores, tanto de sucesso como fracassados. Ele então foi ver ali na fonte como é que as pessoas fazem, o que fizeram aqueles que foram muito bem-sucedidos e o que fizeram aqueles que fracassaram, o que levou alguns para a correnteza da falta e da escassez e outros para a correnteza da plenitude e abundância em todos os setores. Porque o Napoleão Hill deixa claro que essa filosofia do sucesso dele não é apenas para conseguir a abundância financeira. No livro Pense em Riqueza, apesar do título Pense em Riqueza, ele diz não é enriquecer financeiramente, é enriquecer em todos os setores, é ter a abundância e plenitude em todos os setores da nossa vida. E aí então, nesse livro aqui especificamente, ele está trazendo os conceitos de visão criativa, pensamento organizado e atenção controlada para nos ajudar, explicando como é que a gente aplica esses conceitos para ter esse sucesso que ele diz que é possível, que ele entendeu ali fazendo essa pesquisa que levou 30 anos da vida dele, que é possível alcançar se a gente seguir esses passos que ele está dando aqui, porque esses passos vão nos levar a ser donos da nossa própria mente. Ele disse que o segredo de todo esse trabalho que ele fez, o que ele descobriu ali, é que tudo passa pelo pensamento, que nós podemos criar a vida como a gente quiser, dependendo daquilo que a gente pensa. Então, se a gente está ali, não está tudo como a gente planejou, como a gente gostaria de estar vivendo, a gente tem que voltar ali atrás e ver, prestar atenção no que é que a gente está pensando, porque são os nossos pensamentos que criam a nossa realidade. Pelo menos foi isso que o Napoleão Hill chegou à conclusão, depois de todo esse trabalho de quase metade de uma vida, 30 anos ele passou fazendo esse trabalho. E esse livro especificamente, ele se inspirou no título, no poema Invictus, que termina: não importa quão estreito o portão ou quão carregada de punições a lista, sou o senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. E ele diz que o autor, que é o William Ernest Henley, poderia ter continuado, poderia ter dito: sou o senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma, desde que eu siga esses preceitos, desde que eu entenda essa filosofia, desde que eu coloque em prática esses conceitos, esses princípios básicos para se chegar ao sucesso, que não adianta eu repetir, eu sou capitão do meu destino, senhor da minha alma, e ficar tendo pensamentos negativos e ficar deixando a minha mente à deriva. Aí ele disse que não é possível. Há primeiro então que se está fazendo essa reforma mental mesmo, essa transmutação mental do negativo para o positivo, para poder adquirir então essa força de ser capitão da nossa alma, senhor do nosso destino. Nós somos, mas só depende daquilo que a gente pensa, é a nossa mente que vai determinar como a gente está levando a nossa mente, que vai determinar quais são os pensamentos que a gente está tendo, que vai determinar se a gente vai realmente ser senhores e senhoras da nossa mente, capitães da nossa alma, senhores e senhoras do nosso destino e capitães da nossa alma. Nós estamos aqui no 3º capítulo, onde ele está discorrendo sobre a atenção controlada. E nesse momento aqui, ele vai trazer então a análise do Andrew Carnegie. Ele está fazendo esse livro aqui, nesse livro ele está trazendo assim trechos de conversa que ele teve com o Andrew Carnegie, que é o mentor dele, foi aquele magnata do aço, multimilionário, foi um dos homens mais ricos da época dele, e ele também nasceu na pobreza, ele era escocês, nasceu na pobreza, e ele é essa pessoa então que vai fazer aqui a análise da atenção controlada, que de acordo com eles é de vital importância para que a gente alcance sucesso. Bora lá ver o que ele vai dizer então.
A análise começa no escritório particular de Carnegie em 1908, quando o conheci e entrevistei. Então ele pergunta: poderia descrever como a atenção controlada pode ser aplicada nos aspectos práticos da vida? E o Andrew Carnegie responde: vamos definir a expressão atenção controlada e ter certeza de que entendemos realmente o que ela significa. É o ato de coordenar todas as faculdades da mente e concentrá-las na realização de um objetivo definido. O tempo envolvido no ato de concentração de pensamento sobre um assunto determinado depende da natureza do assunto e do que se espera em relação a ele. Então vamos lá, vamos por partes, porque eu gosto muito do Andrew Carnegie, ele realmente explica a resposta, ele dá uma resposta completa e bem clara. Então a pergunta do Napoleão Hill foi como é que ele descreve a atenção controlada. Aí ele disse, primeiro há que se definir essa palavra, atenção controlada, e para que a gente tenha certeza de que a gente realmente entendeu o que ela significa. É o ato de coordenar todas as faculdades da mente e concentrá-las na realização de um objetivo definido. Ou seja, bem claro então, o que é a atenção controlada? É quando a gente tem um objetivo definido e aí a gente concentra todas as faculdades da nossa mente na determinação de realizar esse objetivo definido. Isso é atenção controlada. E aí o tempo que a gente envolve, que a gente coloca nesse ato de concentração de pensamento sobre um assunto determinado, depende da natureza desse assunto e do que a gente espera em relação a ele. Então eu acredito que se for uma coisa mais tranquila, não for uma coisa tão complexa, a gente não leva tanto tempo dessa atenção controlada. Mas quanto mais complexo, quanto maior for esse assunto, for esse problema, digamos, mais tempo a gente vai ter ali de que está concentrado na atenção controlada. Veja meu caso, por exemplo, continua ele. As forças dominantes da minha mente são e têm sido há anos concentradas na fabricação e comercialização do aço. A gente sabe então que ele era ali aquele multimilionário, do aço. Ele era uma pessoa, um gerente, um grande magnata ali do aço, da indústria do aço. Tenho aliados que concentram da mesma forma os pensamentos deles, dominantes, no mesmo objetivo. Assim, temos o benefício da atenção controlada de forma coletiva, consistindo no poder mental individual de um grande número de pessoas, todas trabalhando pelo mesmo fim em um espírito de harmonia. Então aqui ele já disse ali nas páginas anteriores que quando essa atenção controlada ela é feita então por um grupo, ela é óbvio, como tudo, desde que haja união, a união não faz só o açúcar, desde que todos, muito mais energia junto e misturado no mesmo objetivo, em prol do mesmo objetivo, e que seja, como ele disse, sempre para o bem de todos, em busca de um resultado que seja para o bem de todos exatamente, então isso só tem que se multiplicar, só tem que se potencializar. E o que ele está dizendo aqui é que ali na fábrica dele, fabricação e comercialização do aço, ele tem aliados, então, que concentram a mesma forma de pensamento que ele, o que potencializa, então, ali o produto dele, o comércio dele, a fabricação dele. E aí ele diz, então, que essas pessoas, então, trabalham pelo mesmo fim em um espírito de harmonia. E aí que eu queria chegar, ele disse ali no passado, então, que ele consegue esse espírito de harmonia, de cooperação desse pessoal, mesmo sem que a motivação seja o dinheiro. Eu acredito que é porque todos eles já estavam ali abastados financeiramente, já eram todos multimilionários. Então eles podiam até estar tendo mais liberdade, digamos,
para estar então concentrando o pensamento deles, para até estar ajudando outros a alcançarem o mesmo objetivo. Porque a gente sabe, nós vimos ali no início também, ele explicando que o Andrew Carnegie baixou muito o preço do aço para estar proporcionando a outros a possibilidade também de estar comprando e de estar tendo os negócios deles também. E ele continua, o Napoleão faz uma outra pergunta aqui. Não poderia ter se dedicado a outras atividades comerciais com o mesmo sucesso que conduziu à indústria do aço e ao mesmo tempo? O princípio do Mastermind não teria tornado isso possível? Resposta do Carnegie. Sim, conheço homens que conduzem muitos negócios distintos que não se relacionam entre si, com sucesso, a partir da ajuda do Mastermind. Mas sempre acreditei que eles teriam alcançado resultados muito melhores se houvessem confinado seus esforços inteiramente a uma linha de negócios. Então, vamos ver aqui, eu acho que eu li um não aqui errado. Sim, conheço homens que conduzem muitos negócios que não se relacionam entre si com sucesso, a partir da ajuda do Mastermind. Sim, ele concorda com Napoleão Hill, então, que é possível coordenar vários tipos de negócios com sucesso com a ajuda do Mastermind. Porém, ele acredita que se a pessoa concentrar em uma única linha de negócio, isso vai potencializar ainda mais. Dividir a atenção provoca a divisão dos poderes. O melhor plano a se seguir é dedicar todas as energias a um campo específico. Essa concentração permite a especialização do indivíduo nesse campo. Então, aqui ele dizendo que dividir a atenção divide a força também, acredito, né? Quanto mais força a gente quer ter concentrada, quanto mais energia ali concentrada, melhor que a gente esteja com um objetivo definido único. E ele está plagiando aqui o Rockefeller, John Rockefeller, também um grande magnata, um grande multimilionário, disse também que ele sempre investiu em outras indústrias, em outras atividades, mas nunca a atenção dele foi investida em outras coisas. Ele investiu o dinheiro dele em outras atividades, porém a atenção controlada dele ia apenas para a indústria dele. Mas e os médicos que se dedicam à clínica geral? Não têm mais oportunidade de aumentar os rendimentos deles do que aqueles que se especializam em uma área específica da medicina? Então, o Napoleão Hill sempre trazendo aqui ele quer realmente entender e ele quer que a gente entenda também. Então, ele traz ali para a medicina, onde a gente vê que tem ao clínico geral, quando a gente está ali com alguma coisa, alguma dor de cabeça, está doando em algum lugar, a gente vai ao clínico geral. Aí ele que vai dizer, não, vai procurar esse especialista. E ele dizendo, então, os médicos não teriam oportunidade de aumentar os rendimentos deles se eles ficassem em uma área específica? Não, é exatamente o oposto. Se você já esteve com um especialista para remover o apêndice, como eu estive, sabe que a especialização na medicina paga bem. Quando eu era pequeno, o velho médico da família que cuidava da saúde das pessoas do nosso bairro removia um apêndice por $25. E desconfio que fazia o serviço tão bem quanto o especialista, que me cobrou mais de 10 vezes esse valor. Mas chamei o especialista mesmo assim. Então, aquele dizendo que não, que a especialização é importante até na medicina. Aquele médico que era o clínico geral, que sabia também remover o apêndice, não podia cobrar tanto porque ele não era especialista. Já o outro é especialista, ele não vai remover qualquer outra coisa, ele é especialista em remover apêndice, digamos, é isso daqui que ele tá falando. Então, por isso ele pode cobrar bastante. E a pessoa que precisa ter o apêndice removido vai, apesar de ter que pagar mais, vai preferir chamar um especialista, especialmente se for um multimilionário como ele. Mais uma pergunta do Napoleão. Essa regra se aplica no campo da venda no varejo? Sim, se aplica a todas as áreas e vocações. O comércio moderno quase tornou obsoleto o antigo armazém geral. As mais prósperas agora são divididas em departamentos, mas não são como as velhas lojas de produtos variados.
Porque cada departamento é gerenciado por um especialista que dedica todo o tempo dele àquele departamento. Então, bora lá, a resposta dele é longa, vamos analisar então para a gente entender bem o que ele está dizendo. Então, a pergunta do Napoleão Hill é se essa regra de que se especializar é o melhor negócio se aplica também na venda no varejo. Ele disse sim, se aplica também a isso, pois o comércio moderno quase tornou obsoleto o antigo armazém geral. A gente lembra que esse é um livro, essa conversa aconteceu ali em 1908. As mais prósperas agora são divididas em departamentos, mas não são como as velhas lojas de produtos variados, porque cada departamento é gerenciado por um especialista. Ou seja, agora cada departamento de uma loja que a gente vai não é como aquelas lojas de varejo, aqueles armazéns do tempo dele, claro, eu não lembro disso. Vocês também não lembram, com certeza. Então, mas ele dizendo que sim, até no comércio, então cai muito bem a especialização e continua. Você pode dizer que uma moderna loja de departamentos não é mais que um grupo de lojas altamente especializadas, todas sob o mesmo teto e uma chefia geral, mas com um poder de compra aumentado, o que dá à loja uma tremenda vantagem sobre os estabelecimentos menores. Eu acredito que se ele quisesse fazer isso, fosse ter uma visão ampliada, talvez o que ele veria ser os nossos shoppings hoje, não é? Porque apesar das pessoas ainda irem ao centro, ali onde há várias lojas espalhadas, tem muitos lugares onde as pessoas, muita gente vai, há muitos compradores, mas os shopping centers também, que eles trazem então ali as lojas, ao invés de departamentos, eles trazem lojas especializadas em cada uma no seu segmento, ali para baixo do mesmo teto. Então isso significa que eu acredito que seria mais ou menos disso que ele está dizendo, que uma moderna loja de departamentos, um shopping seria uma imensa loja de departamentos, então sob o mesmo teto e uma chefia geral e com o poder de compra aumentado. Eu acho que a gente pode bem fazer essa comparação, né? Você diria então que a loja de departamentos é gerenciada sob o princípio da atenção controlada? Esse e outros princípios da filosofia da realização individual, especialmente o princípio do mastermind e a definição de objetivo. Sim, então ele está dizendo sim à resposta à pergunta do Napoleão Hill. As lojas de departamentos são gerenciadas sob o princípio da atenção controlada. Se a gente trouxer para o nosso exemplo ali os shopping centers, então onde várias lojas de especializadas, cada um no seu produto, estão embaixo do mesmo teto, também devem então se beneficiar desse gerenciamento através do princípio da atenção controlada. E quanto aos bancos, também são dirigidos sob o princípio da atenção controlada? Muito. Cada departamento de um grande banco e praticamente cada posição individual em cada departamento são altamente especializados. O mesmo vale para as ferrovias. Praticamente todo cargo no ramo das ferrovias é especializado. As promoções acontecem da base para o alto. E os homens que ocupam as posições de maior responsabilidade foram treinados em quase todas as posições subordinadas, mas nunca assumem 2 cargos ao mesmo tempo. Então, ele dizendo que sim, a especialização acontece, pode ser vista e dá muito certo nos bancos, também nas ferrovias. E acrescentando que todas, mesmo as promoções, nesse caso, por causa desse princípio de especialização, elas acontecem da base para o alto. E os homens que ocupam as posições de maior responsabilidade foram treinados em quase todas as posições subordinadas, mas nunca assumem. Ou seja, para chegar, eu sempre pensei isso também. Se o chefe não souber como é que faz ali na linha de montagem, então ele vai ser um chefe meio
capenga, acredito. Eu acredito que para chegar lá em cima a gente tem que ir galgando e sabendo tudo que desde o início, não é? É isso que ele está dizendo aqui. É a mesma coisa na indústria do aço. Homens se tornam altamente habilidosos, restringindo seus esforços ao trabalho especializado. Aqui também as promoções acontecem de baixo para cima. Todos os chefes cumpriram seu estágio em posições subordinadas no lado operacional da indústria. Então aqui ele deixando claro que até ali na posição dele também, na indústria dele, que é na especialização dele, que é o aço, isso também acontece. Ele faz ele tem esse cuidado. Todo mundo ali então cumpriu, todos os que estão lá no cargo de chefia cumpriram o estágio deles nas posições subordinadas. Ou seja, todo mundo se especializou, mas todo mundo é clínico geral. Acredita então que as melhores oportunidades no futuro estarão disponíveis para aqueles que concentram esforços em algumas linhas especializadas? Sempre foi assim e sempre será. E a profissão de professor? Não é possível um professor preparar-se para lecionar muitas matérias diferentes? Ah, sim, é possível, mas não é aconselhável. As grandes universidades não são mais que um grupo de faculdades associadas, cada uma especializada em um ramo específico da educação. Se fosse prático um professor fazer o trabalho dele dedicando esforço a uma variedade de assuntos, as universidades saberiam disso há muito tempo. Eu concordo com ele, acredito que o Napoleão Hill também entenda dessa forma. Ele está perguntando assim só para que fique bem claro, ele está esmiuçando bem o assunto, para que fique bem claro. E eu acredito que o que ele está querendo nos mostrar é também aqui, dentro de tudo que ele está dizendo no livro, é que a gente deve ter aquele objetivo definido e focar nele, se especializar nele, fazer a nossa atenção controlada ali nele até resolvê-lo, e aí a gente passa para um outro. Porque se a gente ficar, pelo menos pelo que ele está dizendo aqui, se a gente ficar buscando enquanto a gente não conseguiu, porque eu acredito até que seja possível, a gente tem um negócio muito bem estruturado ali, a gente pode até tá se aventurando a tentar fazer mais um, apesar de que o próprio Rockefeller e o próprio Andrew Carnegie, são dois exemplos de multimilionários, disseram que a atenção controlada deles ia apenas para um. Então eu acredito que seja por isso que ele está trazendo todas essas perguntas aqui, o Napoleão Hill. E o estudante que está se preparando para o trabalho de uma vida deve se especializar em alguma área específica da educação? Sim, se ele souber qual é o objetivo principal definido dele. Caso contrário, ele deve limitar os esforços a um curso de educação geral até o momento em que escolher seu objetivo. Então, enquanto a gente não sabe o que quer fazer, enquanto o estudante não sabe definitivamente o que ele quer fazer, ele não tem um objetivo definido, aí então ele aconselha que ele faça então ali uma geral, que ele possa trabalhar em qualquer coisa, em qualquer área, até ele ter o objetivo definido e se especializar. Depois deve continuar a sua educação por meio de treinamento especializado. O advogado, por exemplo, normalmente faz um curso de educação geral, depois se especializa em leis. O médico faz mais ou menos a mesma coisa. A educação geral dá ao indivíduo uma abordagem para o pensamento organizado, autodisciplina e autossuficiência, qualidades essenciais para o sucesso em qualquer carreira. Não sei aqui qual é o curso a que ele se refere, que é educação geral, mas será que seria o nosso... Não sei qual é esse curso não, mas eu acredito que seria, então não está indo para uma faculdade, é como quando a pessoa termina o ensino básico, não é? Ali então ela está preparada para, se ela quiser fazer um técnico, se quiser fazer alguma coisa ou fazer uma faculdade depois, então aí ela se especializa. E o estenógrafo?
deve se concentrar em uma linha de trabalho? Bem, o estenógrafo deve se especializar, é óbvio, antes de procurar um emprego. Depois disso, talvez tenha que aceitar serviços gerais por um tempo. Mas o estenógrafo que não quer continuar nesse trabalho avalia as oportunidades dele enquanto desempenha funções gerais no escritório. E mais cedo ou mais tarde, ele se especializa em algum departamento específico, no qual pode se promover para um cargo melhor. Muitos empresários bem-sucedidos e líderes de seus ramos, atualmente, começaram em cargos de estenógrafo, onde tinham a oportunidade de estudar os métodos de seus superiores. Esse é um dos melhores tipos de trabalho administrativo para se preparar para responsabilidades executivas. O estenógrafo literalmente frequenta uma escola onde lecionam executivos habilidosos e é pago para isso. Então aqui, gente, ele falando que o estenógrafo, então, ele também deve se especializar, mas enquanto ele não se especializa, ele vai passando por cada departamento ali, vai fazendo funções gerais, observando os outros então, mas eu não sei nem o que é o estenógrafo. E o agricultor, ele também deve se especializar? Sim, deveria, mas normalmente não é o que faz. Essa é uma das maiores fraquezas da agricultura. Os homens que mais ganham dinheiro com a terra são os que se especializam em certos produtos, como trigo, centeio, cevada e milho. O agricultor que planta um pouco de tudo raramente recebe muito por qualquer produto que cultive. E aqui eu acho que até dá para entender porque quando a pessoa vai cultivar um monte de coisa junto, ela não vai ter aquela quantidade maior até para vender, não é? Digamos que a pessoa tem um tamanho de um terreno ali, um pedaço de terra, ela decide que ela vai plantar um monte de coisa, milho, mandioca, mais o que ali, sei lá, chuchu. E se ela colocar só chuchu, ela vai ter muito mais chuchu para vender, né? Acho que é mais ou menos isso que ele está falando. E eu acredito que ele está trazendo isso para a gente entender que a gente tem que ter um objetivo definido, tá, gente? Ficou meio, até parece meio chato aqui no final, mas eu acredito que seja por isso que ele está trazendo. Mas eu paro por aqui, ainda não terminou, ele vai continuar ainda, mas eu trago no próximo vídeo, tá bom? Eu espero que você esteja gostando e que você, se quiser compartilhar com alguém que você creia que possa gostar também, que possa usufruir, que possa estar aproveitando dos ensinamentos que ele está trazendo aqui para melhorar de vida, por favor, faça. Se você quiser me deixar uma mensagem também, me enviar uma mensagem, eu vou ficar super contente e espero te ver para a continuação, para quase terminando a continuação desse terceiro capítulo desse livro no próximo vídeo, tá bom? Obrigada, tchau!